Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, O Reino de Deus, a Recriação, parte 2. Segunda-feira. Ler com oração Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Desvendando o mistério da vontade de Deus. Graças ao Senhor, iniciamos mais uma semana do Alimento Diário, cujo tema é O Reino de Deus, a Recriação. Veremos que Deus anela produzir uma nova criação, a Igreja. Como nova criação, nascemos do alto, portanto, devemos deixar as coisas desta terra e buscar as coisas celestiais. Procuremos desfrutar as riquezas da palavra do Senhor para que ela se torne nossa constituição. Dessa maneira, a Igreja será edificada e Satanás não prevalecerá contra nós. Praticando a realidade do reino dos céus, quando Cristo voltar, seremos unidos a Ele como sua noiva e o reino deste mundo finalmente terá fim. Como visto nas semanas anteriores, iniciamos o estudo do Evangelho de Mateus, cuja importância consiste em nos revelar o mistério do reino dos céus. Sabemos que a vontade de Deus é um mistério que esteve oculto por séculos e gerações. Nem mesmo os anjos o conheciam. Contudo, com o início da era da Igreja, Deus revelou esse mistério a seus santos apóstolos e profetas. A vontade de Deus é segundo o bom prazer que Ele havia proposto em Cristo Jesus. O desejo de Deus é ter Cristo encabeçando todas as coisas. Nestes tempos finais, Deus está usando a Igreja para concluir sua vontade. Sendo assim, o conteúdo do Evangelho de Mateus é crucial para que esse objetivo seja alcançado, pois ele apresenta Jesus Cristo como Rei. Jesus veio para encabeçar, reger e governar. Portanto, é nele que todas as coisas convergirão, tanto as do céu como as da terra. Hoje vivemos na era do Apocalipse e os 7 Espíritos, que são as 7 tochas que ardem diante do trono de Deus, atuam intensamente. É neste momento que Deus se levanta. Essa preciosa revelação espiritual está descrita em Salmos 68:1, que diz: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Quando Deus se levanta, seus inimigos se dispersam. Não temamos os adversários. Embora sejamos infinitamente menos poderosos do que eles, nosso general, Jesus, em ressurreição, já foi alçado à direita de Deus, acima de todo poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Graças a Deus. Nos últimos versículos do livro de Mateus, Jesus aparece aos discípulos e lhes comissiona pregar o Evangelho, afirmando que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ainda que sejamos de pouca força, nosso cabeça tem toda a autoridade no céu e na terra. É por isso que quando Deus se levanta e nos ordena pela palavra profética orar com as pessoas pregando-lhes o Evangelho do Reino, não tememos. Pelo contrário, obedecemos a sua ordem e vamos às ruas. O inimigo de Deus trouxe causa à vida de muitos que têm sofrido e estão angustiados, aflitos e exaustos como ovelhas sem pastor. Todavia, nosso rei não está alheio a essa situação e se levanta contra o inimigo. Assim os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus
e folgam de alegria. Versículo 3 de Salmo 68. Os inimigos fogem, mas nós nos regozijamos. Graças ao Senhor, estamos muito alegres pelo que Ele tem feito nos últimos dias. Não temos nenhuma capacidade de fazer essa obra, mas é Deus quem a realiza por meio de seu Espírito. Se formos obedientes à palavra profética, seremos encabeçados por Cristo. Assim deixaremos o plano terreno e passaremos a viver no plano celestial, onde o Senhor Jesus reina. Dessa maneira, quando sairmos às ruas, muitos órfãos encontrarão pais e muitas viúvas encontrarão juízes que lhes farão justiça. Os solitários viverão a vida da igreja, que é uma família. Aleluia! Muitos cativos serão libertos da escravidão de Satanás. Somente os rebeldes, desobedientes à palavra e que rejeitam o Senhor, habitarão em terra estéril. Continuando, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Salmo 68, 7 ao 9. Hoje a herança de Deus é a igreja. E quando já estávamos exaustos, Ele mudou nossa sorte. Ainda em Salmos lemos: aí habitou a tua grei, rebanho, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Salmos 68, 10 e 11. Podemos testificar que o Senhor supre nossas necessidades por meio da palavra profética. O versículo também menciona que grande é a falange das mensageiras das boas novas. Falange aqui significa exército. Portanto, nós somos esses mensageiros que saem às ruas para orar e resgatar as pessoas. Os colportores, os jovens do Avança Jovem, as mulheres conectadas, a rede de cuidado, todos são mensageiros das boas novas. Atualmente, muitos jovens, adolescentes e até mesmo crianças têm se juntado ao exército de Deus. E quando vamos às ruas, os reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Salmos 68, 12. Muitas irmãs não têm disponibilidade para pregar o Evangelho, mas elas também têm sua porção no resgate de pessoas e na repartição dos despojos. Aleluia! E Salmo 68 nos revela mais. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Versículos 13 ao 16. Esse monte é o Monte Sião, que representa a igreja em Filadélfia, a igreja dos vencedores. Por fim lemos: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Versículos 17 ao 20. Querido leitor, você não está alegre? Nosso Deus é o Deus vivo. Ele leva nossos fardos e nos concede sua salvação. Ele é o Deus libertador que nos livra da morte. Que privilégio! Por essa razão, sejamos os que se alistam em seu exército como mensageiros das boas novas. Pergunta de hoje: o que aprendemos com Salmos 68 sobre a vontade de Deus? Do
falar, ó Salvador. Jamais vou duvidar, encorajador. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.